Você já parou para pensar que algo muito estranho está acontecendo ao nosso redor, bem debaixo dos nossos olhos, sem que a maioria das pessoas perceba? Imagine abrir a Bíblia e descobrir que as profecias de Apocalipse, que muitos consideravam distantes e até misteriosas, estão ganhando forma no mundo de hoje. Parece surreal, não é? Mas é exatamente isso que está acontecendo. Ao redor do globo, sinais proféticos estão surgindo em lugares que jamais imaginaríamos, e as peças desse quebra-cabeça estão se encaixando de maneira inesperada. O mais surpreendente é que esses sinais não estão escondidos. Eles estão em lugares tão visíveis quanto a palma da sua mão, mas poucos têm a coragem de encarar essa realidade. E sabe o que é mais intrigante? Estes acontecimentos não só desafiam a lógica comum, mas também mexem com nossas crenças mais profundas. Então, se você está buscando entender o que realmente está acontecendo e como tudo isso se conecta com as antigas profecias, continue comigo. Vamos explorar juntos esses sinais estranhos, mas incrivelmente reveladores, que podem mudar a forma como você vê o mundo para sempre. Quando pensamos sobre o papel da China no Apocalipse, é quase impossível não nos perguntarmos onde ela se encaixa nas profecias bíblicas. Afinal, a Bíblia tem muito a nos dizer sobre o fim dos tempos. Em Apocalipse 16:12, por exemplo, lemos sobre o sexto anjo derramando sua taça sobre o grande rio Eufrates, secando-o para preparar o caminho para os reis do Oriente. Agora, a Bíblia não diz explicitamente que esses reis são da China, mas convenhamos, com uma população de mais de 1,4 bilhões de pessoas e uma crescente influência global, é difícil não fazer essa conexão. E aí está a questão. Estamos falando de uma nação que, nas últimas décadas, passou de um gigante adormecido a uma potência global em ascensão. É como se estivéssemos assistindo à preparação de uma peça de teatro épica, onde a China está se posicionando para um papel importante. E o Apocalipse, você sabe, é esse tipo de história grandiosa, cheia de reviravoltas. Quando a Bíblia fala sobre os reis do Oriente avançando em direção ao Armagedon, não seria surpreendente imaginar que a China possa estar liderando esse movimento. Aliás, em Zacarias 14:2, há uma menção sobre todas as nações se reunirem contra Jerusalém. Será que a China poderia ser uma dessas nações? Se pararmos para pensar, a China não é apenas uma potência militar, é também um gigante econômico. E isso faz a gente pensar na profecia de Daniel 11:44, que fala sobre rumores vindos do Oriente que causarão preocupação ao rei do Norte. Agora, a pergunta que fica no ar é: poderia a China, com sua imensa capacidade de mobilização, estar desempenhando um papel nesses rumores? Será que estamos vendo os primeiros sinais desse movimento profético? Quem sabe? O que é certo é que as coisas estão se desenrolando de uma forma que nos faz pensar em quão perto estamos do cumprimento dessas palavras. Agora, imagine você vivendo nesses tempos de turbulência e mudança, onde a China, com todo o seu poderio, pode estar se preparando para algo muito maior no cenário global. Mas, calma, não é para ficar alarmado. Tudo isso faz parte de um plano maior. Como Jesus nos lembrou em Mateus 24:6-7, haverá guerras e rumores de guerras, mas ainda não será o fim. O importante é estarmos atentos, orando e confiando que no final tudo se desenrola conforme o plano divino. E falando em planos divinos, tem mais coisa interessante vindo por aí. Vamos falar agora de Gog e Magog e o papel intrigante que a Rússia pode desempenhar nesse cenário apocalíptico. Agora, se o papel da China no Apocalipse já deixa muita gente intrigada, a menção de Gog e Magog em Ezequiel 38 e 39 adiciona uma camada ainda mais complexa à profecia. Aqui, muitos estudiosos apontam para a Rússia como a representação moderna de Gog, um poderoso líder
que viria do extremo norte para invadir Israel. E quando Ezequiel descreve essa invasão, ele não poupa detalhes. Exércitos massivos, uma coalizão de nações e uma força que parece imbatível, pronta para tomar o povo de Deus de surpresa. Parece o enredo de um épico, mas está tudo nas Escrituras. Se você der uma olhada em Ezequiel 38, 25, verá que Gog vem das extremidades do norte. Agora, se pegar um mapa e traçar uma linha reta ao norte de Israel, adivinhe onde você vai parar. Exatamente na Rússia. Coincidência? Talvez não. Muitos veem isso como uma indicação clara de que a Rússia terá um papel crucial nos eventos dos últimos dias. Ezequiel 39, 2 nos diz que Deus guiará Gog e seus aliados para um destino certo de julgamento. Pode parecer um cenário sombrio, mas há uma reviravolta divina nessa história. Deus intervém de maneira poderosa, com catástrofes naturais que deixam claro quem está no controle. Agora, imagine a cena. Um exército enorme marchando em direção a Israel, cheio de confiança, pronto para destruir. Mas como diz o ditado, o orgulho precede a queda. Ezequiel 38, 22 descreve como Deus julgará essas forças com pestilência, sangue, chuva torrencial, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre. É como se a natureza toda se rebelasse contra essa invasão. É um lembrete poderoso de que, por mais que os planos dos homens pareçam grandiosos, nada escapa ao olhar vigilante de Deus. E não estamos falando apenas de uma derrota militar. É uma derrota espiritual e moral, onde o orgulho humano é esmagado pela soberania divina. Agora, enquanto refletimos sobre essas profecias, não podemos deixar de notar como a história parece estar se desenrolando diante dos nossos olhos. A tensão entre Israel e as nações do norte continua a crescer e muitos se perguntam: será que estamos à beira de ver essas profecias se realizarem? Talvez. O que é certo é que em tempos como esses, precisamos estar firmes na fé, sabendo que, independentemente do que aconteça, Deus tem um plano. E falando em planos, vamos dar uma olhada em outro personagem interessante no cenário do Apocalipse. Babilônia, a Grande, e uma possível ligação com os Estados Unidos. Agora, quando se fala de Babilônia, a Grande, mencionada em Apocalipse 17 e 18, o que vem à mente? Para muitos, essa cidade simboliza um império de decadência, corrupção e poder, com uma influência que se estende por todo o mundo. Mas, e se eu te dissesse que alguns acreditam que essa Babilônia poderia ser uma metáfora para os Estados Unidos? Não parece tão impossível assim, considerando o impacto que esse país tem na economia, cultura e política globais. Em Apocalipse 18:3, por exemplo, lemos que todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Uma referência que muitos associam ao poder de sedução e influência de Babilônia sobre as nações. Pense comigo. Os Estados Unidos, com sua economia imensa e seu papel dominante no comércio global, se encaixam bem nessa descrição. Apocalipse 18, 11 a 13 fala sobre mercadores chorando e lamentando a queda de Babilônia porque ninguém mais compra suas mercadorias. Ouro, prata, pedras preciosas e até mesmo almas de homens. Isso soa familiar? O estilo de vida consumista, o foco no materialismo e a influência cultural que molda comportamentos ao redor do mundo poderiam ser vistos como aspectos dessa Babilônia moderna. Não é difícil imaginar como uma queda repentina desse império poderia abalar o mundo inteiro. E olha só, Apocalipse 18:17 menciona que, em uma só hora, tanta riqueza foi arruinada. Agora, imagine um colapso econômico abrupto nos Estados Unidos. O impacto seria global e devastador. O sistema financeiro interconectado faria com que uma crise nos Estados Unidos se espalhasse como um efeito dominó,
atingindo todas as nações que dependem desse gigante econômico. Não é à toa que essa visão de destruição rápida e total de Babilônia faz tantos estudiosos se perguntarem se essa profecia se refere aos Estados Unidos. A arrogância de confiar em riquezas, em vez de em Deus, é um tema recorrente na Bíblia, e Babilônia serve como o exemplo supremo disso. Agora, antes que a gente se apresse em tirar conclusões, vale lembrar que essas são interpretações e não certezas. Mas o que é certo é que essa Babilônia moderna, seja quem for, está destinada à queda. E como Apocalipse 18:4 aconselha, sai dela, povo meu. Em outras palavras, devemos nos afastar das armadilhas de confiar em riquezas terrenas e buscar refúgio no que realmente importa, nossa fé em Deus. E falando em fé, isso nos leva a outro ponto crucial nas profecias do fim dos tempos: o papel central de Israel. Israel sempre teve um papel central nas profecias bíblicas, e quando se fala dos tempos do fim, não poderia ser diferente. O pequeno, mas poderoso Estado de Israel é mencionado repetidamente nas Escrituras como o epicentro dos eventos apocalípticos. Em Zacarias 12:3, somos advertidos de que Jerusalém será um cálice de tontear para todos os povos ao redor. Este versículo destaca como Israel será um ponto de conflito e tensão global, o que, convenhamos, já vemos acontecendo hoje. Mas além das tensões políticas, existe um aspecto espiritual profundo nessa nação, que se manifestará nos últimos dias. Um dos eventos mais esperados nas profecias é a reconstrução do templo em Jerusalém. Apocalipse 11, 1-2, fala sobre João sendo instruído a medir o templo de Deus e o altar, mas não o átrio exterior, que foi dado aos gentios. Isso nos dá uma pista clara de que haverá um templo físico na terra durante os eventos finais. A questão é, o que isso significa para o povo de Israel e para o mundo? Esse templo será o local onde o anticristo, conforme descrito em 2 Tessalonicenses 2:4, se proclamará Deus, quebrando o pacto de 7 anos que fez com Israel. Um evento que marcará o auge da grande tribulação. Agora, imagine o impacto disso. Israel, que já é um foco constante de atenção global, se tornará ainda mais central no desenrolar dos eventos apocalípticos. Mas não é só desgraça e destruição que estão reservados para essa nação. A Bíblia nos mostra que, no final, Israel reconhecerá Jesus como o Messias. Zacarias 12:10 é claro ao dizer: "E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim, a quem traspassaram, e chorarão por ele como quem chora por um filho único." Este é um momento de arrependimento e redenção que marcará o retorno de Cristo e o início de uma nova era. O papel de Israel nos tempos do fim não é apenas um evento histórico ou geopolítico, mas um cumprimento das promessas divinas feitas ao longo de milênios. E enquanto o mundo se volta para Israel, tentando entender seu papel, nós, como crentes, devemos manter nossos olhos abertos para o que as Escrituras nos ensinam. Porque, como Jesus nos alertou em Mateus 24, 32-34, quando a figueira, que muitos interpretam como Israel, começa a brotar, sabemos que o verão está próximo, ou seja, o fim está às portas. Agora, com Israel no centro das atenções, é natural que nos perguntemos o que vem a seguir. E o próximo grande evento, a batalha final em Armagedon. Quando falamos sobre o Apocalipse, não há como escapar do assunto de Armagedon, o campo de batalha final, onde as forças do bem e do mal se enfrentarão. Apocalipse 16:16 menciona que os reis da terra se reunirão em um lugar chamado Armagedon. Agora, para aqueles que imaginam essa batalha como algo saído de um filme épico, talvez estejam subestimando a magnitude espiritual e cósmica desse evento. Armagedon não é apenas uma batalha militar.
é o confronto final entre Deus e as forças do anticristo, onde toda a criação aguarda a manifestação da justiça divina. Pense comigo, desde o início dos tempos houve conflitos e guerras, mas nenhum se compara ao que está previsto para acontecer em Armagedom. Em Apocalipse 19:19, vemos que o anticristo e os reis da terra, com seus exércitos, se reunirão para fazer guerra contra aquele que está montado no cavalo branco, que é Cristo. Mas antes que você pense que essa é uma batalha equilibrada, vamos lembrar que o poder de Cristo é incomparável. Apocalipse 19:21 descreve que, com uma única palavra de sua boca, as forças do mal são derrotadas. Imagine isso. Todo o poder e arrogância do anticristo sendo destruídos num piscar de olhos. E por falar em destruição, essa batalha não se limita a um evento isolado. É o clímax de toda a tribulação. Todos os sinais e desastres que antecedem Armagedom, como as pragas, a marca da besta e as 7 taças da ira de Deus, culminam nesse momento final. Apocalipse 16:14-16 nos mostra que espíritos impuros, semelhantes a rãs, saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta, reunindo os reis do mundo para essa grande batalha. É como se toda a rebelião contra Deus, ao longo da história, se concentrasse nesse único ponto, onde a justiça finalmente prevalecerá. Agora, olhando para o mundo de hoje, podemos ver sombras do que está por vir. Conflitos, alianças políticas instáveis e uma crescente hostilidade em direção à fé cristã são apenas indícios de que as coisas estão se encaminhando para esse grande confronto. Mas não é para temer, é para estar preparado. Afinal, sabemos quem vence no final. E com a vitória de Cristo em Armagedom, o caminho está preparado para a glória futura, um novo começo que envolve a restauração de todas as coisas, incluindo a renovação da nossa própria fé. E com isso vem a pergunta: como a ira de Deus se manifesta durante a grande tribulação? Vamos explorar isso a seguir. Quando pensamos na ira de Deus, muitas vezes imaginamos algo distante ou abstrato, mas o livro do Apocalipse nos dá uma visão muito concreta dessa realidade, especialmente através das 7 taças da ira. Em Apocalipse 16, cada taça derramada representa um julgamento severo sobre a terra durante a grande tribulação. O que talvez seja mais surpreendente é que esses julgamentos são a expressão final da justiça divina, corrigindo as rebeliões e iniquidades acumuladas ao longo dos tempos. E o que torna tudo isso ainda mais impressionante é que, mesmo em meio a esses julgamentos, a misericórdia de Deus ainda se faz presente, oferecendo chances de arrependimento até o último momento. Agora, vamos dar uma olhada em algumas dessas taças. A primeira taça, descrita em Apocalipse 16:2, causa feridas terríveis sobre aqueles que têm a marca da besta e adoram sua imagem. Imagine o sofrimento dessas pessoas que, ao invés de se voltarem para Deus, escolheram seguir o caminho do anticristo. É como se a justiça fosse aplicada diretamente sobre aqueles que se rebelaram contra Deus de maneira mais explícita. E à medida que as taças continuam a ser derramadas, o cenário se torna cada vez mais sombrio. A terceira taça, por exemplo, transforma os rios e fontes de água em sangue. Apocalipse 16:4-7. Um juízo que lembra as pragas do Egito e sublinha a seriedade das transgressões humanas. E se isso já não fosse suficiente, a quinta taça, mencionada em Apocalipse 16:10-11, traz escuridão total sobre o reino da besta. Não é apenas a escuridão física, mas também espiritual, simbolizando o caos e a desordem que se instalam quando as forças do mal são permitidas avançar sem controle. As pessoas, em vez de se arrependerem, mordem suas línguas de dor e blasfemam contra Deus, recusando-se a abandonar seus pecados. Este
é um lembrete poderoso de como o coração humano pode ser endurecido, mesmo em face de julgamentos tão evidentes. Finalmente, chegamos à sétima taça, que culmina com o maior terremoto que o mundo já viu, descrito em Apocalipse 16, 18. As cidades das nações caem, as montanhas e ilhas desaparecem, e uma chuva de pedras gigantescas destrói tudo em seu caminho. É o ponto culminante da ira divina, onde todo o sistema corrupto que se ergueu contra Deus é destruído. Mas, mesmo nesse cenário apocalíptico, há uma luz de esperança. Esses eventos preparam o caminho para a vitória final de Cristo e a restauração de todas as coisas. E, falando em restauração, vamos agora refletir sobre a promessa da restauração de Israel. Um sinal claro de que Deus ainda tem um plano especial para seu povo escolhido. Quando pensamos na restauração de Israel, imediatamente nos vêm à mente as promessas feitas por Deus ao longo das Escrituras. Em Ezequiel 37, temos a visão do Vale dos Ossos Secos, uma das imagens mais poderosas da Bíblia. Esses ossos, que representam a casa de Israel, são trazidos de volta à vida pelo sopro de Deus, simbolizando a renovação espiritual e nacional do povo judeu. Essa profecia não é apenas sobre um retorno físico à terra de Israel, mas também sobre uma renovação profunda do relacionamento entre Deus e seu povo. É uma promessa de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, há esperança de restauração. E essa esperança já começou a se manifestar. A reconstituição do Estado de Israel em 1948, após quase 2000 anos de dispersão, é vista por muitos como um cumprimento profético. Mas Ezequiel 36, 24 a 28, vai além do mero retorno à terra. Fala de uma transformação interior, onde Deus promete dar um novo coração e um novo espírito ao seu povo. Ele promete remover o coração de pedra e dar um coração de carne, colocando seu espírito neles para que vivam segundo seus decretos. Isso nos lembra que a restauração de Israel é tanto física quanto espiritual, preparando o caminho para os eventos finais dos tempos. Agora, imagine a cena. Um povo que esteve disperso por tantas nações, enfrentando perseguições e desafios inimagináveis, sendo trazido de volta à sua terra e restaurado espiritualmente. É um testemunho vivo do poder e da fidelidade de Deus. E essa restauração tem implicações que vão muito além de Israel. Romanos 11, 25 a 26 nos fala de um mistério. Todo o Israel será salvo. A redenção de Israel é parte integrante do plano de Deus para a humanidade, e sua restauração aponta para o cumprimento final de suas promessas. Com isso em mente, fica claro que os eventos que envolvem Israel não são apenas acontecimentos políticos ou históricos, mas sinais proféticos que nos lembram de que Deus ainda está no controle. A restauração de Israel nos dá uma perspectiva renovada sobre o que está por vir. Enquanto vemos as promessas de Deus se cumprindo diante dos nossos olhos, somos levados a refletir sobre o que vem a seguir: o juízo final e o destino eterno de cada um de nós. Vamos explorar isso no próximo ponto. O juízo final, como descrito em Apocalipse 20, 11 a 15, é talvez um dos eventos mais solenes e decisivos de toda a Bíblia. É o momento em que todos, sem exceção, comparecerão diante do grande trono branco para serem julgados. O que está em jogo aqui é o destino eterno de cada alma, um destino que será determinado pelas obras de cada um e principalmente se seu nome está escrito no livro da vida. Essa imagem do juízo final nos leva a refletir profundamente sobre a vida que estamos vivendo e sobre as escolhas que fazemos diariamente. Imagine-se diante desse trono, onde não há esconderijos, onde tudo o que foi feito é revelado. Em Daniel 7:10, há uma descrição semelhante, onde milhares de milhares o serviam.
e milhões assistiam diante dele. O tribunal se assentou e os livros foram abertos. Esses livros contêm o registro de todas as nossas ações, e é aqui que o destino eterno de cada pessoa é decidido. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo, o que a Bíblia chama de segunda morte. É um lembrete poderoso da seriedade das nossas decisões e da necessidade de vivermos uma vida que reflete a nossa fé em Cristo. Mas o juízo final não é apenas sobre condenação, é também sobre recompensa. Aqueles que perseveraram na fé e cujos nomes estão escritos no livro da vida receberão sua recompensa eterna. Em Apocalipse 21, 6-7, Deus promete: a quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Este é o destino glorioso que espera aqueles que permanecem fiéis até o fim. É uma promessa de que todo sofrimento e injustiça que experimentamos nesta vida serão finalmente corrigidos. Agora, enquanto refletimos sobre o juízo final, somos levados a considerar como estamos vivendo nossas vidas hoje. Será que estamos preparados para esse encontro inevitável? E se não estivermos, o que podemos fazer agora para garantir que nosso nome esteja no livro da vida? Essas são questões que todos devemos ponderar profundamente. E ao pensarmos sobre nosso destino eterno, somos conduzidos à visão final de esperança e redenção, a nova Jerusalém e a nova criação que Deus promete para aqueles que são seus. Quando se fala em Nova Jerusalém, estamos falando de algo além da nossa imaginação. Um lugar onde a promessa de Deus de fazer novas todas as coisas se cumpre plenamente. Apocalipse 21 nos dá uma visão deslumbrante dessa cidade celestial, que desce do céu, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. É uma imagem que enche o coração de esperança, pois não estamos apenas olhando para uma cidade, mas para a realização final do plano redentor de Deus. Neste lugar, não haverá mais lágrimas, nem morte, nem tristeza, nem dor. Todas essas coisas antigas terão passado. Imagine uma cidade onde o próprio Deus habita entre o seu povo, onde não há necessidade de sol ou lua, pois a glória de Deus a ilumina. Apocalipse 21, 23. Cada detalhe dessa nova Jerusalém simboliza a perfeição e a pureza, desde seus muros de jaspe até suas ruas de ouro puro, como vidro transparente. Apocalipse 21, 18-21. É um lugar de comunhão perfeita, onde Deus e a humanidade finalmente estarão unidos em uma relação sem barreiras, sem o peso do pecado que nos separa. Este é o destino final para os fiéis, o lugar onde a eternidade será vivida em paz e alegria indescritíveis. Mas essa visão da Nova Jerusalém não é apenas sobre o futuro distante, ela traz implicações poderosas para o presente. Saber que essa é a nossa herança eterna deve nos motivar a viver de forma digna desse chamado agora. Em 2 Pedro 3,13, somos lembrados de que, segundo a sua promessa, nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Isso nos chama a buscar uma vida de santidade e devoção, sabendo que estamos nos preparando para habitar nessa cidade gloriosa. Cada ação que tomamos em fé, cada ato de amor e justiça é um passo em direção a essa nova criação. E o que dizer das portas dessa cidade? Apocalipse 21, 25 diz que suas portas nunca se fecharão de dia, e ali não haverá noite. Isso simboliza a acessibilidade contínua e a inclusão de todos os que são redimidos. Não haverá mais medo ou insegurança, pois a presença de Deus será nossa segurança eterna. É um convite aberto a todos que desejam fazer parte dessa nova criação. Uma promessa de que, em Cristo, tudo será renovado e restaurado.
E com essa visão gloriosa da Nova Jerusalém, nos aproximamos do último tópico, onde veremos como as nações se alinham durante a Grande Tribulação. Durante a Grande Tribulação, as nações desempenham um papel crucial no cenário apocalíptico, e isso é algo que o livro de Apocalipse deixa muito claro. Apocalipse 14, 9 a 11, nos adverte sobre as consequências devastadoras para aqueles que se aliam ao Anticristo, adorando a besta e recebendo sua marca. Essas nações, seduzidas pelo poder e pela promessa de segurança oferecida pelo sistema do Anticristo, acabam por se afastar completamente de Deus. O resultado? Um destino de tormento eterno, um alerta severo sobre o perigo de comprometer a fé em troca de benefícios temporários. Pense nas nações modernas, cada vez mais interconectadas e influenciadas por forças globais. É fácil ver como um líder carismático e autoritário poderia reunir um apoio massivo, prometendo resolver crises econômicas, sociais e ambientais. Apocalipse 13:7 fala sobre como foi dado à besta o poder de guerrear contra os santos e vencê-los, e como lhe foi dado poder sobre toda tribo, língua e nação. Isso indica um domínio global, onde as nações se submetem ao governo do Anticristo, muitas vezes sem perceber o custo espiritual dessa aliança. Mas a história não termina aí. Apocalipse 19 a 21, nos mostra que, no final, essas nações e seus líderes enfrentam o julgamento divino. Quando Cristo retorna, montado em um cavalo branco e com os exércitos do céu atrás dele, as forças do Anticristo são completamente destruídas. É um lembrete poderoso de que, por mais que o mal pareça triunfar por um tempo, a justiça divina prevalecerá. As nações que se aliaram ao Anticristo serão derrubadas, e o sistema corrupto que elas ajudaram a sustentar será aniquilado. Agora, para nós que vivemos à sombra dessas profecias, o que podemos aprender? É um chamado para estarmos atentos às seduções do poder e da influência, para não trocarmos nossa fidelidade a Deus por promessas vazias de segurança ou prosperidade. A Grande Tribulação é uma época de escolhas difíceis, mas também é uma época de oportunidade para demonstrar uma fé inabalável. E enquanto refletimos sobre essas escolhas, somos levados a considerar a eternidade que nos espera após esse período de tribulação, a Nova Jerusalém, onde tudo será restaurado. Que possamos manter nossos olhos fixos nessa promessa, vivendo de maneira digna do chamado que recebemos. Depois de tudo o que vimos, não há como negar que os sinais estão se acumulando e o cenário global está se moldando exatamente como as Escrituras profetizaram. A pergunta que fica para você é: o que vai fazer com esse conhecimento? Vai simplesmente ignorar, como muitos fazem, ou vai agir e se preparar para o que está por vir? A Bíblia não nos dá essas revelações para nos assustar, mas para nos preparar. Então, que tal começar a aplicar esse conhecimento na sua vida agora mesmo? Reflita sobre as escolhas que você tem feito e como elas impactam o seu destino eterno. Afinal, o que está em jogo aqui é muito maior do que apenas o presente. É a eternidade. Mas não pare por aqui. Este é apenas o começo de uma jornada de descoberta e transformação. Eu te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar acompanhando mais conteúdos que vão te ajudar a entender ainda mais esses tempos extraordinários em que vivemos. Juntos, podemos aprofundar nosso entendimento e fortalecer nossa fé, preparando-nos para enfrentar qualquer desafio que vier.